Olá a todos, eu me chamo Lucas e irei apresentar o trabalho que tem como título O extrato vegetal está relacionado com a ocorrência de colênquima nos órgãos vegetativos aéreos das plantas da caatinga? Bom, o colênquima, por definição, ele é um tecido vivo composto por células de paredes celulósicas espessadas e cuja principal função é a sustentação dos órgãos, principalmente durante o crescimento primário. Geralmente, ele ocorre abaixo da região epidérmica ou então adjacente ao tecido floemático nos feixes vasculares. Entretanto, pouco se sabe se existe, de fato, uma relação entre a ocorrência desse tecido de sustentação com o hábito das espécies. Isso porque, em teoria, a demanda de suporte de uma árvore seria diferente da dos estratos herbáceos, por exemplo. Então, com base nisso, o nosso trabalho ele buscou avaliar essa relação de ocorrência e de tipo de colênquima com o hábito de plantas em uma área da caatinga, sendo que a nossa hipótese para isso é que as espécies não arbóreas elas teriam uma maior ocorrência desse tecido colenquimático e uma maior diversidade de tipos quando comparados com as árvores. Para isso, nós realizamos expedições de campo no Parque Nacional do Catimbau e amostramos 13 espécies representando diferentes hábitos, sendo 5 árvores, 4 arbustos, um subarbusto, uma erva, uma liana e uma espécie de trepadeira, representando diferentes famílias que são comuns no bioma. Parte desse material foi utilizado para a identificação das espécies e outra parte para a confecção de lâminas através das secções transversais, sempre utilizando 3 indivíduos por espécie. Então, realizamos secções transversais tanto da folha quanto do caule e, através das técnicas usuais em anatomia, confeccionamos lâminas histológicas para serem observadas e caracterizadas por meio de microscopia de luz. De maneira geral, os nossos resultados, eles evidenciaram que das árvores, nenhuma espécie apresentava esse tecido, enquanto os demais hábitos observados, a grande maioria apresentou, com exceção de uma espécie, né, Senacuruensis. Dentre os órgãos, a folha foi o que apresentou a maior ocorrência de colênquima, principalmente na região da nervura mediana. Dentre os tipos de colênquima, o mais comumente observado foi o lacunar, seguido do angular, em apenas uma espécie, né, a erva amostrada. E no caso do caule, apenas 3 espécies apresentaram esse tecido nesse órgão específico. De maneira geral, esses dados, né, eles vão de acordo com a nossa hipótese. Uma possível explicação para essa relação seria a elasticidade conferida pelas paredes celulósicas do tecido, quando comparados, né, aos tecidos lignificados de crescimento secundário, por exemplo, como o esqueleto de crescimento secundário, por exemplo, que são mais rígidos e estáticos, e que também respondem a tensões mecânicas através do aumento da espessura de suas paredes. Então, talvez isso tenha alguma relação funcional para esses demais estratos. Então, de maneira geral, foi possível observar que há sim uma relação entre o extrato vegetal e a ocorrência desse tecido nessas plantas, como já era esperado, e agora são necessários esforços, né, para tentar entender o grau de plasticidade fenotípica desse tecido nesses demais estratos e em diferentes grupos funcionais, para ver se há ou não outros tipos de relações que poderemos observar e descrever com maior clareza. Essas são as referências utilizadas para a confecção da apresentação e eu gostaria de agradecer ao evento e aos laboratórios parceiros. Muito obrigado.